Olá, minhas fênixes. Hoje estamos aqui iniciando o nosso talk show na presença de mulheres maravilhosas, mulheres que brilham na nossa temporada. Elas brilham no Rio. São mulheres maravilhosas que fazem parte do movimento Mulheres que Brilham junto comigo. Eu sou Jussara Cesário, sou ginecologista, sou escritora, sou palestrante, sou mentora, enfim, tenho várias funções dentro dessa jornada maravilhosa aqui no planeta Terra. Eu vou pedir para que elas se apresentem e, a seguir, a gente vai começar aqui a nossa roda de mulheres. Bem, bom dia. Eu me chamo Liz, sou psicóloga, sou empresária, sou escritora, sou artesã, sou mãe, sou esposa e mais algumas coisas. Hoje eu atuo realmente na psicologia. Eu sou psicóloga, atendo clinicamente, atendo tanto crianças como idosos e também atendo crianças atípicas. E estou escrevendo um livro sobre autismo. Olá, bom dia. Sou Rô Soares, sou cabeleireira, mentora, palestrante. Estou aqui com essas mulheres incríveis, né? Nesse Elas Brilham. E sou mãe também, esposa, enfim, né? Somos mulheres que brilham. Olá, meninas, tudo bem? Bom dia para vocês. Eu sou Keila Gonçalves, tenho 55 anos, sou da Bahia, Juazeiro, para quem não sabe, eu sou baiana, mas eu resido em Niterói, Rio de Janeiro. Sou cirurgiã dentista há 31 anos e, atualmente, sou atriz, modelo, escritora, poetisa, palestrante para mulheres e apresentadora e jornalista. Apresentadora do quadro E Agora Mulher, no programa Superação da Band Capixaba. Esse quadro a gente fala para mulheres maduras, mulheres que querem ressignificar as suas vidas, dar sentido à sua vida. Assim, a partir dos 40 anos, né, a gente quer falar para vocês, mulheres, para nós, mulheres, que todas nós podemos brilhar na maturidade. E, para isso, existe um caminho, ou seja, primeiro, a gente se vê brilhando. E que vocês possam aproveitar um pouquinho aí, né, da nossa experiência, que seja bastante agradável e que a gente possa aprender uma com as outras. Com certeza, eu acho que em rodas de mulher, né, de mulheres, a gente consegue crescer muito, né, criar muito, e é muito importante que a nossa fala alcance mulheres que precisam de inspiração, né? Porque há muito tempo nós éramos muito rotuladas, né, como ou dona de casa somente, ou somente uma profissão. E hoje a gente vê essa diversidade que é, né? Olha que maravilha, né? Que elenco maravilhoso que está aqui iniciando esse talk show comigo. E quem já me acompanha, né, há mais de 30 anos cuidando da saúde da mulher, eu falo muito para as fênixes, né? Porque nós precisamos muito estarmos sempre nos renovando, nos resignificando, né? Dando outros sentidos à nossa vida. E eu busquei fazer isso com a minha. Eu entendi que eu teria outras funções e outras possibilidades junto às mulheres, além do consultório. Então, eu me desafiei a isso, e todo dia estou me desafiando, e aí eu vi outras Jussaras surgindo, né? A Jussara escritora, a Jussara mentora, né? E eu era muito a Jussara médica e a Jussara professora, né? Sou mãe também, tenho 2 filhos maravilhosos, sou filha, enfim. Mas, nesse contexto do mundo, né, da mulher moderna, eu acho que a gente tem muito para falar. Então, são assuntos maravilhosos, porque como é que vocês se veem como mulheres plurais, com esse tudo que vocês colocaram aqui, que fazem, dentro de 24 horas? Comece aí. Vamos lá. Eu vejo assim que tudo na vida tem um tempo, né? É o tempo. Há tempo para tudo, né? Eclesiastes fala que há tempo para tudo, para todas as coisas.
Há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar. E é interessante, né, que às vezes isso choca a gente. Há tempo de viver, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher. E eu acredito que há o tempo da gente deixar florescer algumas habilidades, algumas coisas na nossa vida para aquele momento. Ou seja, atualmente, né, os meus filhos são casados e eu comecei a descobrir uma outra Keila. Eu estava numa missão de maternidade, que é uma missão válida, é uma missão importante, é uma missão que não tem como fugir, pertence à mulher. Concordo plenamente. Não é do homem. Nós parimos. É nosso. Nós geramos. Em relação a isso, Keila, não me arrependo. Eu, durante 14 anos, eu parei a minha vida. Um pouco, eu parei de trabalhar por opção própria, de cuidar dos meus filhos. Eu queria educar os meus filhos, eu queria participar de tudo que eles faziam na escola. Então, assim, nesse início, eu já me ressignifiquei. Por quê? Eu parei de trabalhar na minha área, eu também tinha comércio na época, eu já era psicóloga, e eu parei tudo e fui cuidar dos meus filhos. E dentro desse mover de cuidar dos meus filhos, eu sempre tive facilidade em trabalhos manuais. Então, eu falei, bem, eu preciso fazer alguma coisa mesmo, cuidando dos meus filhos dentro de casa. E montei um ateliê dentro da minha casa e comecei a trabalhar com isso. E deu super certo. Eu trabalhei 10 anos com um ateliê dentro da minha casa, cuidando dos meus filhos, participando de tudo o que eles faziam na escola, reunião, festinha, e amava. E não me arrependo de nada, porque aquilo que a Keila falou, há tempo para todas as coisas. Né? Hoje eu posso dizer que eu cuidei dos meus filhos, que eu eduquei os meus filhos, que eu participei de tudo deles, e foi maravilhoso. Né? Porque a gente também tem essa função de dona de casa. Sim, a gente tem a função da mãe. Né? E é importante, né? Porque faz parte da mulher isso. O lar, a família, a casa, também faz parte da mulher. A gente fala que a gente faz muitas coisas, escritora, psicóloga, empresária, mas é tão bom a gente também cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos filhos, ter o nosso lar. Eu também acredito muito nisso, né? Porque a gente às vezes fala muito, né, erroneamente, ela é pai e mãe. Não, eu fui mãe solo, me divorciei grávida da minha segunda filha, né? Eu sou mãe de 2 filhos. O meu filho é professor doutor em história, minha filha é médica, psiquiatra, e eu tive que encarar uma jornada dupla com a sensibilidade feminina e mulher de dar a eles o tom de meia-noite estarmos conversando sobre vários assuntos. E na mesa de jantar ou do almoço, quando eu estava, eu olhar e falar, quero falar com você, a gente precisa conversar. Então, eu tive que passar pela fase de ensinar ao meu filho o que é a puberdade masculina, tive que saber trazer para ele a essência de um homem cuidando de uma mulher, tive que trazer a feminilidade para minha filha, porque eu peguei minha filha em pé no vaso sanitário querendo fazer xixi igual meu filho, então eu falei alguma coisa. É isso aí. Vamos conversar para a gente poder se adequar, porque foi tudo muito confuso para mim. Eu aprendi com a maternidade assim, dia a dia, que não existe o padrão de ser mãe. Então, enquanto eu exerci obstetrícia, né, eu exerci obstetrícia há 20 anos da minha vida, eu sempre trouxe muito isso para as mulheres. Não se prendam em padrões, sejam vocês. Tenham amor e vejam como vocês vão estar levando isso para os seus filhos. Porque a sociedade traz muito detalhes que, às vezes, as mulheres se sentem desencorajadas. A amamentação é um deles. Né? A mulher que não consegue amamentar, muitas vezes, se sente a última das mulheres. A mulher que não consegue ter um parto normal por via vaginal, porque o parto pode ser normal por via vaginal, ou por cesariana. E anormal das 2 fases, se a gente quiser rotular dessa maneira. Então, a gente tem que tirar um pouco desses vínculos. Né? E é o gostoso, porque você consegue, como que ela colocou muito bem, há tempo para tudo. Né?
é saber administrar esse tempo, é a gente entender que a gente tem essa coragem e essa luta de trazer esse desafio do dia a dia para nós e aceitarmos as perdas, os erros, os vacilos, né? Agora, Rô, como é que é? Vamos embora, vamos ouvir aí. É muito interessante, porque assim, cada uma passa por uma etapa e somos mulheres, mas tão diferentes, né? Eu também, eu comecei a trabalhar muito nova. E tenho 2 filhos, tenho um casal, e eles me viram, eles cresceram me vendo, a mãe sempre trabalhando, sempre correndo atrás. E é tão gratificante quando nossos filhos crescem e ver o quanto a gente se esforça, né? Não só de trabalhar, mas de chegar cansada, sentar e perguntar como foi o dia deles, o que aconteceu na escola, o que aconteceu no trabalho, mesmo estando fadigada, cansada, a gente não abre mão de ser mãe, né? É muito interessante isso, porque eu comecei assim dentro da minha casa. Eu montei um cantinho e comecei ali, e eu ouvi as minhas clientes falar assim: mas a sua filha está em casa? Por que é tudo tão quieto? Porque eu educava assim. Antes de eu começar a trabalhar, eu falava: filha, quando você estiver com fome, você chega no cantinho da porta e fala: mamãe, que eu vou ver o que você quer. Sempre num tom baixinho, e ela sempre respeitou. Ela colocava o rostinho: mamãe. Aí eu ia lá, dava mamadeira, com 2 aninhos, colocava o vídeo de alguma coisa que ela queria assistir. Então, assim, sempre foi desafiador, porém muito prazeroso, né? Quando a gente vê que a gente conseguiu criar homens e mulheres guerreiros, de valor, né? De valor para uma sociedade carente de pessoas com valores. Isso. Certo? É muito lindo. De gente que inspire gente, de gente que possa servir como referência profissional, que ajude outras pessoas, né? Meus filhos são médicos hoje. A Ana Beatriz, ela é clínica geral e dermatologista, excelente, por sinal, da Marinha. Quantas pessoas passaram pela mão da minha filha e estão vivas? Sabe, o meu filho é psiquiatra também. Quantas pessoas eu percebo que chegam lá no consultório, eu fico até emocionada. Porque fala em filho, a gente fica emocionada. Eles são os frutos do nosso trabalho, do nosso ventre, né? E do nosso árduo trabalho de formação. Eles precisam da gente. E quando eu encontro com pessoas na rua e falo assim: olha, o seu filho, ele salvou a minha mãe. A minha mãe estava numa depressão profunda, né? O meu filho é psiquiatra. O seu filho tirou a minha filha que estava trancada no quarto há meses. E hoje ela sai, agora ela está namorando, ela voltou à escola. Então, o que acontece é que quando a gente pensa, né, que a gente simplesmente cria o filho porque a gente ama e saiu da gente, e, de repente, a gente vê que o propósito é maior. Muito maior. O propósito é muito maior. Na realidade, ele é a nossa herança, né? São Os flechas. filhos são flechas. Que a gente lança. E, na realidade, vai nos representar aqui. Depois que nós formos embora, quem vai nos representar? São os nossos filhos. São eles. Então, todo o nosso sacrifício de abrir mão, porque, por exemplo, teve um momento que eu tive que abrir mão. Tenho certeza que você abriu mão. Com Hoje, certeza. eu vejo que, como cirurgiã dentista mesmo, eu me considero até uma profissional de sucesso, eu tive que abrir mão de alguns sonhos naquele momento. Hoje, eu estou dando vez à realização pessoal, que é a parte da arte, a parte da mídia, a escritora que estava dentro de mim, a palestrante. Mas existe um momento que eu precisava estar mais presente na vida deles. São alguns momentos muito cruciais e que a gente precisa saber o time e entender que a gente não pode perder esse tempo e que a gente tem que estar ali. Então, assim, eu me considero assim, muito realizada nesse aspecto. Não teve uma lágrima que eu tivesse visto, observado, ou um sorriso a mais, ou alguma coisa que eu não estivesse. Porque as comemorações também foram muitas, né? Eu tive assim, um prazer muito grande quando o meu filho concluiu o doutorado. Então, assim, para mim, né, uma mulher negra, periférica, e com várias histórias, né,
eu ver no meu filho ali um doutor, sabe? Eu criei aquele cara, o cara é incrível, o cara é escritor, o cara arrasa, né? Dá orgulho, né? E dá um gás pra gente, né? A minha filha é uma psiquiatra maravilhosa, todo mundo falando muito bem e trazendo assim, né, muitos relatos positivos, e isso me faz muito feliz, né? Eu acho que a gente cumpre esse papel, né, desafiador. E eu estou aqui olhando, né, a nossa fala, que está muito parecida, e estou vendo que todas nós passamos dos 40, né? Então a gente está dando... Com certeza. Você não Eu vai- acho que passamos dos 50. Eu, na Calma. verdade, já me entreguei. Desafiador, desafiador. E aí vem outros desafios. Aí vem certo? outros E desafios. está sendo maravilhoso, a gente está colocando aí nessa trajetória incrível, né? Onde a gente teve avanços, retrocessos, paralisamos, e estamos aqui, né? Com gás danado, né? Trazendo aí essa inspiração para as mulheres, porque muitas vezes as mulheres ainda têm um certo receio de entender que está na menopausa, né? Que está na pós-menopausa, a questão do etarismo da nossa sociedade. Então, quando a gente está próximo de mulheres brilhantes, assim, trazendo esse relato de como a vida foi maravilhosa, como essas histórias são lindas, e nós teremos outros encontros que nós vamos combinar de conversarmos novamente, porque está sendo uma roda excelente, e eu acho que isso serve de muita inspiração. É assumir a idade que a gente tem, é assumir a fase que a gente tem, é assumir que a gente está vivo e criando e progredindo e se reinventando. Os calores que a gente tem, liga o ar, por favor, tá todo E, mundo Jussara, suando, se abanando. uma coisa importante, né? Isso não quer dizer que a gente não tenha desafios e que não tenha momentos de dificuldade. Com certeza. Né? Tem muita lágrima aqui, tem muito choro. Até para chegar onde chegamos, houve muitos desafios, houve erros, né? Muitos. Que muitas vezes a gente caiu e teve que levantar de novo. Então, assim, muitas vezes as pessoas olham para a gente assim, e falam, nossa, foi tão fácil. E, na realidade, não é. É um processo, e é um processo, muitas vezes, doloroso, né? Que a gente cai, levanta, mas estamos aqui. Principalmente nessa fase. Essa fase dos 50 anos é uma fase realmente onde a gente passa por dificuldades, né? Interno. Né? Porque é uma Momentos mudança muito grande. Você, na área, você vai saber disso, porque toda essa fase de mudança hormonal faz com que a gente se reinvente realmente, porque tem momentos muito difíceis. Eu sou mentora de mulheres 40 a mais e eu trabalho muito com os 5 R's, né? Que é a resistência, a resiliência, a renovação, resignificação, né? São as importâncias que a gente tem de estar parando, fazendo uma análise e entendendo tudo que passou e que daqui para frente tem muita coisa para acontecer, né? E que não vai ser como era. Não, é uma mulher É uma que vai... outra fase, né? E a gente vai buscando uma nova versão, né? E eu acho muito interessante que, assim, eu atendo um público, assim, de mulheres casadas, mas tem algumas mais novinhas também. Porém, você vê, assim, as pessoas assim, mas como? Depois de 50? É tão engraçado como se a idade tivesse um rótulo. Isso. E, às vezes, vou ainda mais além. Dentro de casa, o meu marido, ele é o meu crítico. Mas você vai fazer isso? Mas para quê? Agora? Isso aí. Agora, como parece se- que a como se vida não tivesse acabou. sonhos, é isso. Como se a gente não tivesse sonhos, porque é o que nós falamos aqui. Paramos um pouco do nosso tempo para cuidar dos nossos filhos. É tudo, é uma fase e é necessário. Então, quando a gente se dedica a gente, mas agora, com 50 anos... Você não está muito velha para isso, não? Não é a fala, mas não é. Eu vejo que essa fala, gente, por incrível que pareça, infelizmente, essa fala vem da própria mulher. Isso aí. Não vem simplesmente do homem. A própria mulher, ela tem uma fala machista. E é um tema que nós, né, eu e Liz, nós somos muito agarradas de muitos anos, a Jane também, e a gente sustenta uma outra. O meu sucesso é ver o sucesso da Liz,
o sucesso da Liz MV. Então, quando eu estou num projeto, eu levo a Liz. Porque não precisa ter segredo entre a gente. Se eu estou brilhando, por que ela não pode também? Você entendeu? E você chegou num ponto muito bom, que seria assim, alguma coisa que eu queria trazer aqui, que é o movimento Mulheres que Brilham. Por Esse é o quê? ponto. Porque é um coletivo onde a gente se apoia, onde a gente está trocando, onde a gente fortalece. E eu queria ouvir de vocês realmente essa modificação atual da mulher, quando ela começa a tirar dela esse resquício machista, porque vem do patriarcado. Aí deu um nó aqui. Da questão patriarcal, vem dessa época, e essa época nos trouxe muito isso. Então, a gente está tirando isso da gente, a gente está se apoiando, nós estamos ficando mais fortes entre nós, e essa tua fala, isso que você trouxe aqui é realmente, né, isso. E como é que é para vocês estarem nesse movimento, participarem dele? Na realidade, nós somos 3, né? Eu, a Keila e a Jane, e somos amigas há mais de 15 anos, e a gente vê isso. Juntas somos mais fortes, né? E a gente tenta passar isso para as mulheres, né? A gente tem alguns projetos com mulheres, né? E a gente tenta passar isso. Quando a mulher para de ver a outra como uma rival e vê como uma pessoa que pode acrescentar naquilo que você tem, tudo muda. Com Isso aqui que a certeza. gente está tendo, quando a gente começa a se unir e ver as suas qualidades, as minhas qualidades, as qualidades dela, vamos nos unir. O que eu tenho que mudar? O que você pode me ajudar? Isso muda o mundo. Isso muda. Por quê? Porque a gente começa a transbordar amor. Com certeza. Empatia pelo que está do lado, Sororidade. pela mulher que está do lado. Então, a gente começa a trabalhar de uma outra forma. A gente vê que as coisas se tornam mais fáceis quando a gente está unidas. E Não a é gente verdade? defende a nossa classe. O problema da mulher é que não defende a classe. Gente, eu vou falar uma coisa bem verdadeira para você, você vai ter que me escutar. Você não é o último biscoito do pacote. Sempre, olha, você olha aqui, ó, me acho maravilhosa, mas vou falar uma coisa para você, olha que maravilhosa também, que maravilhosa, que maravilhosa. Sempre vai ter alguém mais bonita que você, mais magra que você, mais loura que você, mais morena que você. Sempre vai ter alguém mais bonita, mais rica, mais pobre, mais feia, mais alta, mais baixa. Isso não desmerece ninguém. O problema é que você querer ser a única que brilha é que é o problema. Todas nós brilhamos. Todas nós temos o nosso palco. Às vezes o nosso únicas, palco é no né? fogão. O nosso Somos palco únicas. é na louça. O nosso palco é num palco, dando uma palestra. O nosso palco é fazendo uma peça de teatro. Mas todas as mulheres brilham. E quando você dá lugar para sua amiga brilhar também, você brilha porque vai refletir em você. Que a coisa pior, coisa feia, é você, aquela pessoa que você julga ser referência, né? Ela é a top model, ela é a influencer. Quando abre a boca e desdenha de alguém, acabou o brilho. A gente precisa entender que a gente brilha quando a gente deseja que a outra brilhe. Deixa a outra passar. Aplauda a outra também. E é isso que você falou, vem de dentro para fora. E Mulheres que Brilham, a gente tem essa filosofia, digamos assim, né? O que você acha, Rô? Eu concordo plenamente com o que ela falou. E a humildade te coloca em mesas que o diploma e o dinheiro nunca vai colocar. Amei essa frase. Maravilha. Amei também. Verdade. É verdade. Verdade. Saber o seu lugar. Ninguém precisa dizer qual é o seu lugar à mesa. Né? Tem um texto na Bíblia que fala assim, olha, quando você chegar no lugar, não queira assumir aquele lugar ali de destaque, de primeiro, para alguém falar assim, ei, não é o seu lugar. Não é o seu lugar. Sente Um pouquinho ali. num lugar que alguém fala assim, aí não é o seu lugar, sente mais à frente. Então, Verdade. essa fala E realmente... casou tudo muito bem, né? E você vai brilhar nesse lugar, Verdade. porque é de dentro para fora. E é seu, né? Então, quando você tem amigos... Eu vejo assim, essa fase que a gente está, né? A rede de apoio de amizade é muito importante. É. Porque, olha só, gente,
a mulher é muito legal, tal, mas é bem louca, né? Com Gente, certeza. precisa de Tem alguém hora que um pouco tem que dar umas diferente pra loucuras dar uma freada, mesmo. né, não? Uma mulher que sangra 7 dias na semana não é normal. E tá bem, né? E tá E vivendo. esse calor insuportável, que só as mulheres que têm que vão entender. Precisamos da Jussara nos orientando. Precisamos. Porque senão... Às vezes tem que falar assim, amiga, olha só, amiga, você tá demais, dá uma segurada aí, minha filha, olha, sua menopausa, sua TPM, sua qualquer coisa, segura aí. E isso, essa troca, né, é que nos fortalece, apoia, né? deveria, É. quando a gente entende que ninguém aqui é inimigo de ninguém. É. Já percebeu como é que tá o trânsito? Parece que a gente está... Eu a falo gente fala isso da guerra sempre. de Israel, das guerras lá fora, mas quando a gente anda num trânsito, parece que a gente vira inimigo de todo mundo. É horrível. A pessoa não te dá, você dá seta, pede socorro. Não, mas e as é pessoas isso, se é a odeiam e não se individualidade. conhecem. Eu acho que também é muita individualidade, é a robotização da vida, é você estar focado em você e você não está, às vezes, entendendo que tudo é você também. Você faz parte de todo um coletivo, né? E muitas vezes a gente fica muito ali, só eu, então eu tenho que ir, eu que estou na hora, eu vou perder meu emprego. Eu não... Mas, gente, calma, né? O outro também está com alguma questão que nem você, ele está na rua, né? Ele está no trânsito. Então, acho que a gente tem que também ter esse time de dar uma respirada, de dar um equilíbrio do nosso estresse. Na minha mentoria eu falo muito isso, né? Eu trabalho muito com os pilares da medicina do estilo de vida. Então, acho que equilibrar o nosso estresse. O teu emprego vai continuar, é ruim, está te trazendo alguma coisa, você não pode sair dele, mas você pode criar ferramentas para conviver com aquela situação, né? Porque a chave da vida é essa, é você aprender a conviver com os momentos onde você está. Hoje estamos aqui, estamos fazendo disso um ambiente maravilhoso. Amanhã a gente tem outro lugar, vamos fazer também, né? Então, eu acho que é por aí. Agora, eu estou olhando aqui, né, que eu estou com uma colinha aqui do nosso tempo. E Tem bastante tempo ainda, você não vai me cortar, não. Calma. Tô olhando ali, Eu ó, bem quero, grande. eu quero falar de alguma coisa importante. Eu quero trazer esse coletivo feminino, né? Eu queria que vocês colocassem um pouco como é que vocês veem o coletivo, né? Hoje, isso aí cresceu muito. Eu sou convidada para vários encontros femininos. E eu acho isso uma coisa maravilhosa, né? Eu não estou só colocando mulheres que brilham. Eu acho que a gente começou a ver em vários locais, né? E É um como é que vocês movimento. estão vendo esse movimento, essa coisa gostosa que está acontecendo no planeta? Eu estou encantada, porque a mulher está mostrando a cara, está dando a cara para bater. E, ó, não bate não que vai apanhar, ainda tem essa. Ela bota a cara para bater, mas ela bate também. Então, é maravilhoso, porque eu acredito que a nossa classe está mostrando para que veio na política, nas associações de moradores, né, nas profissões, porque... E detalhe, para mim isso é importante. Como mulher, nós não somos iguais aos homens. Eu não sou igual ao homem. Não, Então, nós temos assuntos pertinentes a nós, mulheres. E nós temos que nos encontrar mais. Esse movimento, quando a gente vê uma palestrante lá na frente, falando da luta dela, hoje eu já aprendi aqui com a Jussara, contando um pouco da luta dela. Sozinha com os 2 filhos, olha que maravilha. Isso aí já me edificou, eu já aprendi. Você se reúne com outras mulheres e você se inspira. Às vezes é uma frase, às vezes é um detalhezinho, é uma história. Você se identifica, você se emociona e você aprende e você dá. E você vê, Uma Keila, troca, né? que não é só você que passa por aquele momento, né? Esse network, né? Essa roda de conversa faz com que você veja que você passa por algumas coisas, mas que a Jussara passa também, que a Keila passa também, né? Então, assim, você começa a ver, peraí, eu não estou sozinha, né? E eu vejo muitas amigas realmente nesse mover. Até uma ontem me convidou para ir no Copacabana Palace. Eu falei, infelizmente, nesse dia eu não vou poder estar. Ela é a sua cara. Eu falei, é a minha cara. No próximo eu vou. Por quê? Porque a gente fica muito feliz de ver que realmente as mulheres estão reconhecendo
o valor que tem e trabalhando nas suas habilidades, nos seus talentos, sabe? E vendo que se ela não fizer algo por ela, ninguém vai fazer. Porque é uma coisa que eu trabalho muito dentro do meu consultório. Você não pode mudar ninguém, você só pode mudar a você mesmo. E a partir do momento que você muda você mesmo, você muda todo mundo que está ao seu redor. Porque a sua visão muda, então as pessoas mudam também. E você para de falar assim, eu não consigo fazer isso porque fulano faz, porque fulano... E deixa de colocar a culpa no outro. Assuma as suas culpas, olhe para você, comece a se dar valor, veja o que você tem de bom e começa você a modificar, que tudo ao seu redor vai modificar. Porque, na realidade, você é protagonista da tua história. Então, escreve ela, né? Vai escrevendo, deu errado, risca, essa página ficou horrível. Espera aí, vou escrever de novo, vou dar outro tom, vou buscar outras ferramentas, vou ver outras possibilidades. Essa porta não abriu. Por que não abriu? Será que eu não soube manejar essa maçaneta? Ou realmente ela não tem era não era para mim? E aí, porque a gente pensa que tudo é para a gente, né? Nem tudo é para a gente. Vamos Às vezes buscar é pro outras outro, portas, né? Vamos procurar outras portas, vamos debruçar na janela e vamos olhar por onde que nós iremos começar. Refazer trajetos, modificar rotas, isso é muito importante. Eu não acho fácil, né? Vai falando. E é muito interessante que assim, eu sou muito tímida, eu nunca gostei de dar cara a tapa. Só que eu trabalho com o público, eu cuido de mulheres, que quando você embeleza os cabelos, faz maquiagem, eu faço making off. Então, assim, só que elas viam a Rô, que estava ali no salão, sempre maquiada, arrumada. E quando eu comecei a postar alguns stories, mostrando também o outro lado, que eu sofro, eu choro, eu tenho momentos que eu choro no banheiro, enxugo as lágrimas e vou atender. Porque eu sei que quem está pagando, ela está ali para ver a autoestima dela de dentro para fora. No seu lugar, né? Isso. Então, quando eu comecei a dar a minha cara a tapa e mostrar que eu choro, que eu tenho desafios, começou a ter uma conexão. E é muito interessante que você fala assim, que eu falava assim, meu Deus, como que eu vou falar? Como que eu vou conseguir? Aí eu volto no que o Jussara falou, seja você. Na tua simplicidade, no teu jeitinho. Não queira ser igual a fulano de tal. Seja você. E eu fiquei assim, muito, muito grata pelo que aconteceu aqui na Barra. Eu vim dar uma palestra aqui do Círculo Dourado e eu via no palco, eu demorei muito para falar. Eu fui assim, depois do almoço, e eu via no palco pessoas assim, muito conceituadas, muito famosas, e aquilo foi assim, dando um constrangimento. E eu falei assim, Senhor, o que eu vou falar? Tem pessoas tão renomadas e eu sou só a Rô. E Deus falou assim no meu coração, seja você. E quando eu peguei o microfone, eu comecei a me apresentar e contar a minha história. De uma mulher que não tinha nada. Eu tinha um sonho, um secador e uma prancha. E meu material de unha. Eu ia de porta, em casa, e entregava o meu melhor, com o meu sorriso, porque eu amava o que eu fazia. E ali eu comecei a contar a minha história e finalizei falando que hoje eu estou dentro de um espaço que, assim, bem melhor, de 2 ambientes, tem a sala de noiva, com, sabe, assim, um certo muito conforto. Glamour, muito brilho Isso. que tem lá. Muita conquista, né? Mas eu sei o que eu trilhei. Eu sei de onde eu vim. Eu sei das minhas origens. E quando eu terminei de contar, eu fui aplaudida de pé. Então aquilo foi tão gratificante. Todo mundo, quando eu saí para lá de fora, deixa eu tirar uma foto com você. Nossa, que história linda. Eu estava prestes a parar. Depois que eu ouvi a tua história, eu falei, eu consigo. Se ela conseguiu, eu consigo. É história real, né? É literalmente sem aquele fake, sem máscara. É claro que a gente não tem que se desnudar para todo mundo em tudo, o tempo todo, né? Nós temos nossas particularidades, é certo. A gente precisa se resguardar, é uma questão de segurança. Mas mostrar fraqueza é forte, nos torna fortes. Por quê? Ter coragem de mostrar que nós também pensamos em desistir,
que a nossa jornada, né? Que esse blazerzinho pink, esse azul, né? Esse glamour todo aí do Jussara. Muitas vezes, antes de se vestir, colocar lá, né? Passar a prancha no seu cabelo e se embonecar. Tem muita cicatriz por debaixo. Muitas. Né? Tem uma poesia minha que Muitas. fala: quem é você, mulher, né? Quem é você, mulher? Tem um momento que a gente simplesmente, quando a gente se olha, a gente vê as marcas da vida. Ninguém vê, mas a gente vê. Mas essas marcas nos fortalecem. Muito. É isso que sustenta a tua história, te coloca no seu lugar. Porque se as coisas fossem fáceis, nós muitas vezes pensaríamos que somos melhores do que outros. E não somos. E os momentos de dificuldade nos dão consistência de, muitas vezes, olhar para trás e falar, e ter misericórdia de alguém, de ter sororidade por alguém, de ter empatia, compaixão por aquela pessoa que está começando. Correto. E a graça da vida é essa. Imagina todo mundo fazer a mesma coisa. Todo mundo gostar da mesma coisa. Ai, que saco. Que saco que seria, né? Se a gente não tivesse aquela que ama fazer um cabelo e uma unha, como seriam minhas unhas, gente? Eu tenho horror de fazer unha. Cabelo, então, olha, misericórdia. Eu dependo de vocês. Então, imagina, se não tivesse. Mas não é? E o que é legal é que as artistas, né, da beleza, elas te olham, te entendem e criam para você uma imagem, te ajudam a construir a imagem Uma que você identidade quer, visual, né? né? Importante. Identidade E ela, visual. ela percebe o que é necessário ali, né? Então, isso é gratificante demais, né? É um lugar que a gente chega, às vezes, meio chateada, sai dali rindo, né? Falando. E elas se muitas, tornam psicólogas muitas vezes, porque muitas houve vezes. muitas histórias, né? Muitas vezes. E nem eu tenho pacotes fechados que eu olhei pro cabelo da minha cliente e falei, o que ela quer fazer no cabelo? Tá perfeito. Ela só queria conversar. É. O tempo comigo, que eu falo que eu não atendo por quantidade, eu atendo com qualidade. Então, cada um tem o seu horário, tem o seu tempo. A gente toma um suco, um cappuccino e se torna um dia prazeroso. Na verdade, é uma missão, né? Cada um, eu acho que se cada uma de nós entender a nossa missão enquanto a gente passa por aqui, é uma missão. Porque, Jussara, vou ser sincera, eu trato de boca, o meu palco é ali, né? Eu gosto muito, adoro tirar um tártaro, gente. O tártaro, quando pula, é uma beleza. Eu gosto de tratar de boca, né? Eu gosto muito de estar na frente das telas, de atuar como atriz. Mas jamais seria gineco, minha filha. Tô fora. Nem eu. Eu tô fora. Eu fui num proctologista, fora. eu falei, pelo amor de Deus, que profissão é essa? Mas a ginecologia, né, vista do ângulo de vocês, é só a vagina, né? Mas não é, não. A ginecologia, ela vai muito além, né? Ela tem tantas questões. Mas a Não gente só importa, lembra é da estranho. pepequinha mesmo. Mas não é assim. E até porque, né, é uma parte do nosso corpo que a gente tem que é uma das coisas que eu falo muito com as minhas pacientes, gostar da sua vagina, olhar a sua vulva, olhar, entender como é que é, né? A gente Faz vê aí parte do seu pesquisas corpo, né? de mulheres que não sabem onde é o clitóris, né? Então, assim, é uma coisa muito difícil para eu entender assim, né? Porque eu entendo a mulher num conjunto tão grande que eu, às vezes, nas minhas consultas, o que a menos a gente vai estar abordando é a vagina, né? Porque a gente Interessante, né? aborda as questões hormonais, as transformações, as dores que a endometriose traz para a mulher, né? As dores da alma. As questões, às vezes, das dificuldades de poder gestar, de engravidar, né? Então, são muitas questões que naquele consultório são abordadas, são faladas, né? É uma troca tão profunda que, às vezes, o exame ginecológico vai acontecer, sei lá, 1 ano depois que ela está indo lá. Então, assim, é muita coisa que a gente tem para trazer, né? E é uma missão que Deus me deu tão prazerosa, né? Que eu, às vezes, falo assim, Deus foi muito bom para mim, porque Ele me deu um trabalho onde eu não me sinto cansada de trabalhar. Bom, então, né? Eu, às vezes, quais são as maiores queixas de quem frequenta o meu consultório? A demora. A doutora Demora está rindo lá dentro que não para. Então, assim, é a minha forma de ser, é como eu
dou uma notícia para alguém que tem câncer, é quando eu vejo que a dificuldade de engravidar está sendo muito intensa, teremos que recorrer a outros recursos, é quando eu percebo tão quanto a menopausa está atingindo aquela mulher, o medo que ela tem da terapia hormonal. Então, eu tenho que desfazer vários tabus, o aceitamento da cólica, da dor, como uma coisa normal, a mulher, que não é. Saber entender que aquele momento ali a gente vai fazer um diagnóstico um pouco mais complicado. Enfim, a mulher é muito complexa, é um estudo tão contínuo, tão maravilhoso, que eu tive que fazer tantas outras pós-graduações para poder estar ali dando o meu melhor. Eu tive que fazer endócrino, eu tive que fazer nutrologia, eu tive que fazer medicina estilo de vida, eu tive que fazer medicina ortomolecular, eu faço medicina personalizada, ainda não estou boa, não. Ainda estou correndo atrás de aprender mais. Ainda tem muita coisa para fazer. Ainda quero aprender mais. Tem que brilhar muito. E aprendo com as mulheres todos os dias ali. Toda hora é aula para caramba. Chega uma, me dá uma aula, chega outra, me dá uma aula. Eu falo, nossa, hoje o dia foi incrível. Mas nós temos aí alguns segundos. Eu queria falar, né, porque estamos também falando dos nossos brilhos. Estamos brilhando no Rio. E eu queria que vocês deixassem alguma mensagem em ser uma mulher que brilha e está dentro desse movimento. Que cada uma colocasse aí alguma coisa para a gente fazer o nosso brinde pelos nossos brilhos. Bem, hoje eu estou fazendo uma coisa que eu amo, né? Eu cuidar de pessoas. É o meu propósito de vida, né? Eu descobri isso há muito tempo, né? Que o meu propósito de vida foi o que Deus me deu, a habilidade que Deus me deu foi cuidar de pessoas. E eu amo isso. É algo que me realiza, né? Quando a gente faz algo que nos realiza, ele não fica pesado, né? Trabalha com prazer. Então, aquilo se torna parte de você, né? E hoje a minha realização é essa. É cuidar de pessoas, cuidar de mulheres e poder mostrar que elas são capazes. Correto. Da forma delas, do jeitinho delas. Não somos iguais e nem devemos ser, porque o legal, o gratificante é saber que somos diferentes. Correto. Hoje também eu sou realizada nessa área que eu estou, né? Que, querendo ou não, você traz de dentro para fora a beleza que às vezes ela não está enxergando nela, né? Então ali você vai trabalhando, você vai conversando e quando ela se olha no espelho, ela fala assim, meu Deus, ela entra de um jeito no salão e sai de outro. E hoje, poder palestrar, dar workshop sobre isso também, para mim, é muito gratificante, que eu nunca imaginaria ser chamada. E estar aqui com vocês também hoje foi muito gratificante, porque como eu aprendi, e creio que tem muitas coisas para aprender. Para mim é uma honra estar com a Jussara, essa mulher incrível, que eu tive o prazer de conhecer em Campinas, né? E eu creio que daqui para frente vamos brilhar. E eu quero deixar um recado para você, mulher, que às vezes não sabe que brilha. Você brilha, onde você está, você brilha. Mas eu quero convidar você para estar com a gente, para a gente brilhar juntas ali. Porque quando a gente se junta, muitas mulheres brilhando juntas ali naquele lugar, a gente faz a diferença. A gente se une e a gente faz a diferença. E a gente ali se apoia, a gente acende a chama daquela que pensa que não brilha. A gente vai lá e fala assim, o seu botãozinho de brilho é esse aqui. E ajuda a acender a luz. Você ainda não descobriu onde você brilha? Vem estar com a gente, que a gente vai também te ajudar nessa jornada a descobrir qual é a chavinha que você precisa virar na tua vida para se descobrir como uma mulher que brilha. Venha estar com a gente. E como poetisa, eu quero deixar uma frase da minha poesia que fala assim, mostra ao espelho o quanto ele é tolo em tentar te descrever. Quando você se olhar, vê a sua sobrancelha um pouco torta, vê o seu pé esquisito, vê a mão
que não é tão perfeita como você gostaria. Ver o seu peito que, de repente, está murcho, caído, tá não sei o quê, né? Se bem que hoje tem mó jeitão para isso. Mas, às vezes, não está no momento de você fazer um silicone. Aquele momento que você está amamentando, que você está sem dormir com uma olheira. Você olha para o teu espelho e fala assim, você é muito tolo em tentar dizer quem eu sou. Eu sou muito mais do que isso que eu estou aparentando para você. E é isso aí, vem estar com a gente. Verdade. Meninas, arroba de cada uma. Que a galera vai querer seguir vocês, né? Vamos lá. @Liz Navega Psi. @Puro Glamour PBI. @Keila Farias. É com QU de queijo, QUEILLA. Keila Farias. E o meu, arroba, é DRA Jucara, porque o meu nome é Jussara com C cedilha, e o cedilha não entra no Instagram. Então, meninas, Vamos brilhar? comemorar o nosso brilho. Vamos. Que linda, hein, Jussara? Aqui, ó. Mulheres que brilham, Rio. Juntas aqui. Vamos lá, atenção. Mulheres que brilham! Vamos ficar em pé, né? Vamos sim. Deixa eu só aqui servir. É sem álcool, tá? Eu tô dirigindo, também eu ia tô. fingir, mas... Não, tá, é sem Mas dá. álcool. Então Eu tá comprei bom. sem álcool, até porque de Ótimo. manhã, né? Não, a gente vem dirigindo, né? É, e a gente vai ter um dia pela frente, né? A gente podia falar assim. Peraí. Venham brilhar com a gente. Mulheres que brilham! venham brilhar com a gente! Delícia, hein? Gostoso, né? E depois me diz a marca. Muito bom. Gente, vamos dar um abraço bem... Foi bom, né?